Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos equação do primeiro grau. E o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, se nós observarmos aqui esses nossos dois exemplos, no primeiro nós temos x menos 2 igual a 6. No segundo nós temos 2x mais 20 igual a 4. Então, nós temos aqui, olha, um sinal de igualdade. E por que é uma equação do primeiro grau? Se nós observarmos aqui, olha, nós temos uma letra e aqui também. Por que do primeiro grau? Porque esta letra possui um expoente 1 que está ali, mas ele não precisa aparecer. Então, por isso, equação do primeiro grau, porque nós temos o expoente 1. E se não fosse 1, vamos supor que fosse aqui o 2. Aí nós teríamos uma equação do segundo grau. Mas no caso, nós temos uma equação do primeiro grau e este expoente 1 nem precisa aparecer. E esta letra nós damos o nome de incógnita. Então, o que é uma incógnita? É um valor que você vai encontrar que vai fazer com que esta igualdade seja verdadeira. Como assim, professora? Então, vamos observar aqui o primeiro exemplo. Nós temos x menos 2 igual a 6. Antes do sinal de igualdade, nós temos o que nós chamamos de primeiro membro. E depois do sinal de igualdade, o segundo membro. Se nós observarmos aqui, nós temos x menos 2 igual a 6. Que número menos 2 é igual a 6? Então, vamos pensar aqui, olha, que número que eu vou substituir aqui no lugar desta incógnita, menos 2 igual a 6? É o 8. Por que 8? Olha, 8 menos 2, 6. Então, quando nós temos uma equação do primeiro grau como essa, nós conseguimos resolver mentalmente. Basta pensar, que número menos 2 é igual a 6? O 8. E aí nós já encontramos o valor da incógnita. Então, o objetivo de uma equação do primeiro grau é encontrar o valor de x, no caso, o valor da incógnita, que ao substituir aqui, vai fazer com que esta sentença seja verdadeira, com que esta igualdade aqui seja verdadeira. Mas e quando nós temos uma equação como essa? 2x mais 20 igual a 4. Que número eu vou colocar aqui no lugar deste x, que somando com 20 vai ser igual a 4? Nesse caso aqui já fica mais complicado de encontrar o valor da incógnita. Então, quando nós temos uma situação como essa, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver aqui o cálculo, nós vamos resolver esta equação do primeiro grau. E como que nós podemos fazer isso? Nós vimos que nós temos aqui um sinal de igualdade, certo? Para nós resolvermos uma equação do primeiro grau, nós podemos deixar aqui o x sozinho no primeiro membro. Só que para eu deixar o x sozinho, eu tenho que eliminar esse mais 20 e tenho que eliminar o 2. E é isso que nós vamos fazer desenvolvendo aqui o cálculo desta equação. Então, para isso, o que nós temos que pensar? Vamos permanecer por enquanto 2x, o mais 20, e eu vou pensar o seguinte: para eu eliminar esse mais 20 dali, o que eu tenho que fazer? Mais 20, para ficar zero, para eu eliminar esse mais 20, o que eu tenho que fazer? Colocar o oposto de mais 20. Quem é o oposto de mais 20? Menos 20. Quando eu faço isso, o que acontece? Mais 20 menos 20, zero. Pronto, eu eliminei o mais 20. Só que nós temos uma regra. Tudo que eu coloco no primeiro membro, eu coloco no segundo membro. Então, aqui eu tenho o sinal de igual, tenho o 4. E se eu acrescentei menos 20 aqui antes do sinal de igual, eu acrescento depois também. Então,
tudo que nós colocarmos no primeiro membro, nós temos que colocar no segundo membro. Tudo que nós tirarmos aqui do primeiro membro, nós temos que tirar do segundo membro. Então, tudo que nós fizermos no primeiro membro, nós temos que repetir lá no segundo membro. Resolvendo agora, o que nós temos? 2x mais 20 menos 20, 0. Pronto, já eliminei aqui o mais 20. Igual, resolva esta operação. 4 menos 20, tenho 4, devo 20, vou lá, pago, fico devendo 16. 2x igual a menos 16. Só que para eu deixar o x sozinho, eu tenho que eliminar esse 2 daqui. E como que eu vou fazer isso? Vamos observar aqui, olha, 2x. Toda vez que eu tenho um número e uma letra juntos, o que nós temos ali que não precisa aparecer? Um sinal de multiplicação. Ele está ali, mas ele não precisa aparecer. Então, 2x é 2 vezes x, igual a menos 16. Para eu eliminar aqui esse 2, para eu tirar esse 2, o que eu vou fazer? Vou colocar a operação inversa da multiplicação. Quem é a operação inversa da multiplicação? A divisão. E aí eu vou dividir por quem? Por 2. Por quê? Porque ao dividir por 2, 2 dividido por 2, 1. Pronto, fiquei com 1x, ele ficará sozinho. Só que tudo que eu coloco aqui no primeiro membro, eu coloco aqui no segundo membro. Se eu dividir o primeiro por 2, eu vou dividir o segundo por 2 também. E aí, como que fica a nossa resolução? 2 dividido por 2, 1. 1 quem? 1x, que é igual a menos 16 dividido por 2. Que sinal que eu tenho nesse 2 que está ali e não precisa aparecer? Um mais. Menos com mais, menos 16 dividido por 2, 8. Então, eu tenho que 1x é igual a menos 8. Esse 1 precisa estar aqui? Não, não precisa. Por quê? Se o x está sozinho, significa que eu tenho o 1 aqui na frente. Então, o x tem que ser igual a menos 8. Vamos verificar se a nossa resposta realmente está correta? E como que eu faço isso? Substituindo x por menos 8, porque essa igualdade tem que ser verdadeira. Ao fazer isso, olha, 2 vezes menos 8, porque o x é menos 8. 2 vezes menos 8, menos 16. Menos 16 mais 20, 4. Ok, então significa que esse resultado está correto. Por quê? Porque essa igualdade aqui é verdadeira. 2x mais 20 igual a 4. E qual é o valor do nosso x? Que é a incógnita, menos 8. Tem uma outra maneira mais rápida e prática de fazer. Como que nós podemos fazer ela? Ó, vamos lá. Uma maneira rápida e prática. 2x mais 20 igual a 4. Para nós resolvermos uma equação do primeiro grau, o que nós temos que fazer? Isolar x, deixar ele sozinho. Então, nós já podemos fazer direto, olha, 2x, coloco o sinal de igual. Quem vem depois do igual? O 4. Nós temos que lembrar o seguinte, muitas pessoas falam assim, o mais x aqui é positivo, vem pra cá negativo. Você até pode falar isso, só que você tem que saber que não é ele que está indo negativo, é o oposto, porque para eliminar o mais 20, eu coloquei menos 20. Então, se eu coloco no primeiro membro, eu coloco no segundo. Sabendo disso, você já pode ir direto, olha, isolo 2x, que é igual a 4, o mais 20 é positivo, vai para lá negativo, menos 20. E aí, como que fica? 2x igual a 4 menos 20, tenho 4, devo 20, vou lá, pago e fico com menos 16. E aí, o que nós temos? 2x igual a menos 16. Para isolar o x, eu tenho que tirar esse 2. Então, muitas pessoas falam assim, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Você pode falar isso, só que você tem que saber que não é ele que vai passar dividindo, e sim é a operação inversa da multiplicação. Então, eu isolei o x, que vai ser igual a menos 16,
dividido, colocar aqui, olha, em rosa, para lembrar que é a operação inversa da multiplicação, por 2. E aí nós vamos ter que x vai ser igual a menos 16 dividido por 2, menos 8. Então essa é uma maneira mais rápida e prática para resolver. Bom, pessoal, como toda semana eu trago um conteúdo e trago também aí um desafio, que na realidade é uma lista de exercícios para vocês. E esta semana, assim como na semana passada, eu vou deixar essa lista de exercício e amanhã às 4 horas da tarde eu volto ao vivo, eu volto em forma de live para resolver aí esta lista de exercícios sobre equações do primeiro grau. Então nós vamos fazer aí um aulão ao vivo amanhã, gente, às 4 horas da tarde. Só um minutinho que eu já vou colocar os exercícios que nós vamos resolver aqui ao vivo amanhã. Bom, pessoal, o desafio então são esses exercícios aqui que eu vou deixar para vocês tentarem resolver e amanhã eu volto então ao vivo para resolver, para saber se vocês acertaram, erraram e quais foram as dúvidas de vocês. Já deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo e não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e eu aguardo você amanhã às 16 horas ao vivo aqui no canal. Muito obrigada e até amanhã!